Oi, pessoal, e hoje nós vamos para mais uma aula de mineração. Vamos falar de novo das nossas jazidas, áreas de minério do Brasil e, muitas transformações aconteceram na época da mineração. Lembrando que o nosso contexto, século, é bom se tocar, né? Estamos lá no comecinho do século XVIII, o Brasil já teve a notícia de que o ouro existe na região das Minas Gerais, e aí muita coisa mudou. Vou até falar mais baixinho, porque o Brasil era um país mais pacato, mais agrário, açúcar. Agora não. Versão mineração, a dinâmica é completamente diferente. Primeiro, muita gente ouviu lá na Europa, em Portugal, que tinha ouro no Brasil, e muitos forasteiros vieram para a colônia. Nós vamos ter um aumento populacional. Essa é a primeira coisa que transforma. A colônia Brasil recebe muitos forasteiros, muitos portugueses tentando fazer a vida. Já imaginou? Você tinha uma classe social lá bem baixa em Portugal, vem para o Brasil colônia, encontra ouro e fica rico? Isso agradava muitos portugueses. Então, aumento populacional na colônia. E onde essas pessoas vão morar? Lá no campo? Não. A mineração, ela tem uma estrutura geomorfológica diferente. E nas áreas de mineração, a agricultura até não é muito fácil não, viu, gente? Então foram surgindo polos urbanos e a vida da mineração é muito mais urbanizada do que lá atrás, no sistema açucareiro. Então essa dinâmica mudou. Vieram pessoas e várias vilas, cidades vão aparecer. Ô Mel, que cidade que você está falando? Eu estou falando de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Eu estou falando de cidades como Tiradentes, Sabará, muitas cidades que a gente chama hoje, no século XXI, de cidades históricas de Minas. Elas estão se formando e crescendo muito nesse período. E tem mais, porque a vida urbana ela tem mais diferenças com relação à vida rural. A vida urbana requer comércio. Como assim, Bel? Faz uma comparação para eu entender. Vou te explicar. Uma pessoa que mora no campo, normalmente, via de regra, ela cria algumas galinhas, tem umas árvores frutíferas. Isso significa que ela precisa muito pouco se locomover à cidade no século XVIII, né, gente? Para se subsistir, para se manter. E na cidade? Na cidade, você precisa comprar mais coisas para a sobrevivência. Então, você tem um comércio de alimentos, um comércio de vestuário, um comércio muito maior que requer a vida urbana, se comparável à vida rural. Então, a gente tem um aumento do comércio interno. E quem faz comércio não é minerador, quem faz comércio não é o pessoal do campo, é quem? Um comerciante, um burguês. E essa classe burguesia, ela não é nem proprietária de mina, nem proprietária de terra e nem base do trabalho. O que acontece com isso? Aumentou a classe média brasileira do século XVIII. Isso é uma das grandes diferenças, gente, do sistema minerador quando a gente compara com o sistema açucareiro. Isso é muito cobrado, tá? Só recapitulando, então. Sistema minerador amplia a classe média. Sistema açucareiro, na minha mão, é menor, quase inexistente na época lá do açúcar, a classe média. Então, mineração aumentou, sistema açucareiro diminuiu, certo? Tem mais transformações, Bel? Tem. Lembra que eu falei aquela palavra bonita? Geomorfologia? É a estrutura geológica de onde se encontram os metais preciosos. Essas estruturas no Brasil, elas não são litorâneas, elas são por interior do nosso continente. Então, as regiões, por exemplo, Minas Gerais, mas essa você sabia, né? Porque Minas chama Minas por causa das minas, redundância, mas é para lembrar, né? Nós também temos mineração no interior da Bahia. Nós também temos mineração no Mato Grosso e também temos mineração em Goiás. Olha aqui
Com exceção da Bahia, os outros estados que eu estou citando estão para o interior do Brasil. Então, as pessoas que vieram para o Brasil, montaram cidades, vivem do comércio, aumentaram a classe média, elas não estão no litoral. A gente tem um processo de entrada, de interiorização da colônia. Quando, repetindo de novo, século XVIII, para você não esquecer. Então, esse Brasil minerador, ele é muito diferente do Brasil do sistema agrário, sempre lembrando que o principal era o sistema açucareiro, lá no século XVI e XVII. Vamos avançar? Vamos avançar porque Portugal também avançou. Quando nós chegamos por volta de 1750, e não é só por volta não, exatamente em 1750, esse cara aqui, o Marquês de Pombal, foi nomeado pelo Dom José I da família de Bragança, em Portugal, para cuidar das colônias portuguesas. Mas adivinha qual é a colônia mais rica de Portugal? Brasil. Então, o Marquês de Pombal vai controlar principalmente a nossa colônia brasileira. E quem é esse Marquês de Pombal, Bel? Ele é um auxiliar, um assessor que cuida das colônias para o rei de Portugal, repetindo, Dom José I, ó, da dinastia de Bragança. Ô Bel, mas quando que esses Braganças apareceram na história? Vou te lembrar. Lembra que houve um período chamado União Ibérica, a Espanha comandava Portugal? Então, quando acabou a União Ibérica, foi porque houve uma restauração portuguesa, tcharam, com a família de Bragança. Então, eles chegaram ao poder com o fim da União Ibérica, que é uma data. A União Ibérica durou de 1580 a 1640. Então, é em 1640 que os Braganças começaram a governar Portugal e de tabela as colônias portuguesas como o Brasil. O Bel, e o Marquês de Pombal mesmo, quem que ele é? Um administrador, como se fosse um governo geral, a mando do Dom José, para cuidar da nossa colônia. Só que ele não cuidava só da nossa, fique bem claro que muito do que eu vou dizer é para várias colônias portuguesas, tá? Mas vamos entender. Essa parte a gente já viu, agora vamos complicar a tua vida. Sabe por que eu vou complicar a tua vida? Porque quando a família Bragança chegou ao poder em Portugal, a economia ia mal. Fiz uma rima, hein? A família de Bragança vai fazer vários acordos com as dinastias britânicas, meu amor. Vários acordos, Brasil, Inglaterra. E esse que está na lousa, o Tratado de Methuen, ele foi assinado em 1703. E essa data coincide com o sistema minerador brasileiro, século XVIII, hein? Esse tratado tem um apelido que te ajuda a lembrar o que ele é, e ele tem tudo a ver com o nosso ouro. Ele também foi apelidado de panos e vinhos. Ô Bel, cadê o ouro? Então, o ouro foi usado para pagar a conta. Portugal vai comprar os melhores tecidos britânicos daquela época, porque a manufatura britânica de tecido era de ponta no século XVII, no século XVIII, no XIX também. E o consumo de tecido por parte de Portugal era muito grande, porque eles usavam tecidos para decorar os castelos, na vestimenta e em muitos outros acessórios. Por acordo do Tratado de Methuen, a Inglaterra comprava vinho de Portugal, mas o consumo de vinho por parte da Inglaterra era muito menor em termos de renda do que os gastos portugueses com tecido. Conclusão, nessa balança de comércio Inglaterra-Portugal, Portugal ficava sempre devendo muito mais para a Inglaterra. Então foi um acordo que levou Portugal a adquirir dívidas com a Inglaterra. Aí você está me perguntando, ô Bel, isso é uma aula de Brasil, você está falando da dívida de Portugal por quê, né? Então, porque o Brasil, maior colônia portuguesa, dentro do sistema minerador mais dinâmico, transformador, então, muito do ouro brasileiro, Portugal recolhe como os impostos e pega essa grana e manda para a Inglaterra. O ouro brasileiro, sim, ele foi para a Inglaterra para quitar uma parte dessas dívidas que Portugal adquiria. Então tem tudo a ver.
porque além de Portugal, tem muito ouro brasileiro lá na ilha da Grã-Bretanha, lá na Inglaterra. Então tem tudo a ver com a gente, entendeu? Vamos avançar? Vamos avançar que o século XVIII é o século das luzes. Estamos no iluminismo na Europa. E aqui também. Porque este cara aqui, ó, o Marquês de Pombal, ele foi considerado um déspota esclarecido. Nosso contexto do século XVIII é o contexto do despotismo. Olha aqui que bonito. Esclarecido. Está vendo que tem um claro aqui no meio? Porque tem. Esse claro são as influências iluministas no Marquês de Pombal. Então ele é um líder amando de uma monarquia absolutista, centralizadora, autoritária, intervencionista, mas ele vai se apropriar de algumas ideias iluministas e vai adaptá-las aos interesses de Portugal. Por isso que meu próximo tópico são essas reformas. A imensa maioria das reformas pombalinas, né, que é assim que a gente se refere ao Marquês de Pombal, são reformas de influência iluminista. Inclusive, nos últimos anos, caíram quadros do Marquês de Pombal em provas de vestibular bem significativos. A maioria dos quadros do Marquês de Pombal, ele está sentado, né, autoritário, toda pompa, e tem sempre assim, uma janela aberta, uma cortina aberta. Sabe o que é essa simbologia na história da arte? É o Marquês de Pombal aberto às novidades. Olha que lindo! Se você abrir a janela do teu quarto, significa estar aberto para o dia. Faz sentido, não faz? Porque você está se comunicando com o outro lado, com o fora. Então essa simbologia na história da arte te ajuda a entender despotismo esclarecido do senhor Marquês de Pombal. Mas vamos trabalhar? Reformas pombalinas. Primeiro, o foco de Portugal sempre foi, desde o Pacto Colonial, explorar as riquezas das colônias. E para isso o Marquês de Pombal criou várias companhias de comércio, traduzindo, empresas, navios que monopolizam produtos, rotas comerciais da Europa para o Brasil, da África para o Brasil. Então, uma companhia de comércio é uma empresa monopolizadora de um determinado produto. Vou te dar um exemplo. Companhia de Comércio do Maranhão. Só ela podia levar escravos lá do continente africano para a região do Maranhão. Qual que é o problema disso? Para Portugal, nenhum, porque vai monopolizar um comércio rico, que é o de escravos, e vai lucrar pra caramba com isso. Mas para os colonos do Maranhão, só tem uma empresa que traz escravos. Vai colocar o preço desse escravo que a empresa quiser. Normalmente, companhias de comércio tendem a aumentar o preço do produto, porque, é claro, a metrópole Portugal é que vai lucrar com isso. Bom para Portugal, pior para os colonos brasileiros, tá? O que mais ele fez, Bel? Você tem aqui um tópico de expulsou os jesuítas? Ixi, mas deu um balacobaco entre o Marquês de Pombal e o clero. Nossa, mas foi muito sério. O Marquês de Pombal, ele queria fazer reformas educacionais. E os jesuítas são justamente as pessoas que faziam esse processo de alfabetização e educação nas colônias. Então ele expulsa os jesuítas e implanta reformas educacionais sem a influência do clero. Mas tem mais um outro motivo. O Marquês de Pombal, ele proibiu qualquer tipo de escravidão indígena, concedendo cidadania aos índios. E quem mais fazia essa relação, portugueses, colonos, com os índios, eram os jesuítas. Expulsando os jesuítas, haveria, digamos, uma maior liberdade para o indígena também na colônia. Ai, meu, que fofo que é o Marquês de Pombal. Está preocupado com o índio brasileiro? Não. Está preocupado em tirar o poder da igreja e aumentar o poder do próprio Marquês de Pombal. Ah, gente, isso aqui não é mundo cor-de-rosa, não. Isso aqui é um jogo de interesses. Ele quer o poder que o clero tinha na colônia. Claro que outros grupos do clero ficaram, mas os jesuítas, eles eram assim os mais fortes. Então, eles foram expulsos e o poder do Marquês de Pombal é que fica maior na colônia. Então, isso aqui, né,
É tudo joguinho de interesses, né? Vamos avançar? Marquês de Pombal também prestou atenção que a capital do Brasil estava muito longe das áreas mineradoras. Então, no exato ano de 1763, tá aqui, ó, houve uma transferência da capital, que era lá em Salvador, na Bahia, e ela vai literalmente descer, né, no mapa do Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Bel? Você esqueceu de falar que tinha mineração no Rio, né? É que não, não tem mineração no Rio, se tiver muito pouca. Na verdade, era uma exigência de Portugal que a capital das suas colônias fosse no litoral. A região que tinha uma certa infraestrutura perto das áreas mineradoras era a cidade do Rio. Então ela foi escolhida para se desenvolver e ser a nova sede administrativa portuguesa na colônia. Então uma mudança que atendeu à necessidade portuguesa de ser litoral e ao mesmo tempo fica próxima das áreas mineradoras, certo? E para concluirmos, como o Brasil já teve toda essa dinâmica alterada por conta da mineração, o Marquês de Pombal rompe com uma das regras do Pacto Colonial, que era: colônia não pode produzir manufatura. O que ele faz? Permite manufatura no Brasil quando ele chega aqui em 1750. Nós temos um alvará assinado pelo Marquês de Pombal, permitindo que a colônia produzisse manufatura. Isso é inédito no Brasil colônia, tá? Esse alvará vai durar pouco, vai durar só o período que o Marquês de Pombal esteve controlando o Brasil colônia. Quando ele foi expulso dessa sua função de governo geral, o ano é esse, ó, 1777, o Marquês de Pombal sai dessa administração das colônias e o alvará que permitia manufatura também foi suspenso por uma nova rainha, inclusive portuguesa, que é a Dona Maria I. Então, permissão para manufatura só no intervalo de 1750 a 1777. Certinho? Beijo, tchau, galera!